Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NTSL. E neste módulo, nós vamos criar finalmente aí um robô do zero, depois de tantas aulas, de toda a introdução, de toda a teoria daquilo que é constante, parâmetros, variáveis, blocos de execução, série de dados, indicadores. Nós vamos agora criar um robô do zero. Ou seja, na verdade, como esse curso é baseado em NTSL com IA, nós vamos pedir para a nossa IA criar um robô do zero, né? Então, eu vou vir aqui na IA e vou pedir aqui para ela, crie um robô do zero em NTSL. Ponto. Envio o prompt e vamos agora aguardar a IA fazer todo o trabalho difícil para nós, a programação daquilo que nós pedimos. Isso é muito importante você entender. Eu poderia aqui digitar todo o código para você explicar e tudo mais, porém agora o nosso objetivo, de fato, é poder entender como a IA funciona para que ela faça o trabalho pesado para nós e nós ficamos por trás da gestão do projeto e baseado na gestão do projeto nós podemos trabalhar de uma forma mais ordenativa, ou seja, nós ordenamos e a IA executa. É como se fosse um desenvolvedor que trabalha para nós, que não reclama, não falta, não faz tudo que aquilo que a gente pede para ele fazer, né? Então o índice está forte hoje, né? Rompeu a máxima da semana anterior. Nós estávamos aí baseado numa lateralização, né? Desde a semana passada inteira lateralizado, né? Ontem tivemos uma leve tendência de queda. Desculpa, ontem tivemos essa alta aqui um pouco lateralizado, queda, né? Ou seja, estávamos lateralizados e agora, pelo que eu estou vendo aqui, nós estamos bastante avançado aí nessa tendência de alta, né? Então, para criar um robô do zero em NTSL, podemos seguir as etapas básicas descritas no manual e construir um exemplo de estratégia que use indicador simples como indicador de força relativa, o famoso RSI. Abaixo está um exemplo básico de código para um robô de compra e venda automático, com base em zonas de sobrecompra e sobrevenda. Ou seja, eu pedi para ele criar um robô do zero, né? E ele usou um indicador RSI como exemplo, né? Ou seja, e já deu a estratégia. Olha como é interessante isso, né? Eu posso pedir para ele criar estratégias. Aqui eu pedi para ele apenas criar um robô do zero e ele criou já com uma estratégia. E faz muito sentido, porque para criar um robô você precisa de uma estratégia. Então ele usou o RSI. E olha que interessante que ele fez aqui, né? Baseado em todo o treinamento que a gente já fez nessa IA, com exemplos e tudo mais. Ele colocou aqui um input, né, que seria os parâmetros que você pode definir por fora, as variáveis, né, e o bloco de execução, certo? E aí colocou aqui o cálculo onde entra o indicador e aí ele já começa aqui, ó, se estou comprado, então vende, ou seja, vamos copiar isso aqui. Vamos copiar isso aqui. Vamos tirar esse gráfico daqui. Eu quero dividir essa tela, né? Dividir essa tela aqui. E para a gente fazer o seguinte, vamos criar um novo, vamos copiar esse código e vamos colocar ele aqui. E nós vamos trabalhar com ele, tá? E eu quero dizer para você que eu poderia já arrumar os erros dele, mas eu não vou fazer isso. Eu quero que a própria IA faça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em verificar. Eu nem vou ler o código, tá? Eu nem vou ler o código, porque aqui ele já faz a explicação, tá? Ele já te dá a explicação do que é feito. Eu vou apenas simplesmente, poxa, eu não sei, eu quero que você entenda que o objetivo desse curso é você trabalhar de fato com a IA. Eu não sei programar, Vitor, mas eu pedi algo para ela e ela fez algo. Eu verifiquei e deu erro. Então eu vou copiar esse erro e vou dizer assim para ela, ó, esse código deu esse erro. Ou seja, eu nem vou ver o que é. Aqui já tá, ó, não é possível começar uma restaurante com else. Beleza, então vou copiar o erro e vou dar aqui para ele, ó. Esse código deu erro e mostro o erro para ele, né? A compilação. Então ele vai dizer aqui, ó, esse erro ocorre porque o compilador de NTSL requer que
cada bloco de if tem seja bem delimitado em NTSL. Então, ou seja, código corrigido com robô de RSI, tá? Código corrigido com robô de RSI. Então, ele já está dando a correção do próprio erro que ele mesmo criou, né? Então, eu quero criar um robô do zero, só que eu não quero programar. E também não quero aprender a programar, eu só quero chegar. Eu tenho milhares de aulas dentro do EAD do Centro de Investimento, eu não quero assistir nenhuma, porque eu sou uma pessoa preguiçosa, não quero aprender, não quero evoluir. Eu quero tudo pronto na minha mão. Então, essa é a aula correta para você. Se você quer algo pronto na sua mão, tá aqui, tá? Vamos verificar de novo. Ó, mesma coisa, mesmo erro. Temos o mesmo erro. Não quero pensar, eu não quero pensar, eu quero apenas usar IA para fazer o que tem que ser feito, porque eu só vou criar esse robô e acabou, tá? Temos o mesmo erro, revisite os dados de sua base e faça tudo com base nas estruturas que você tem. Ou seja, eu estou pedindo para ele, ó, aconteceu o mesmo erro, não mudou nada. Revisite a sua base de dados, tá? E refaça nas estruturas na qual você foi treinado para fazer. Então você pode, quando você contrata o ChatGPT, você tem a opção de criar assistentes e treinar esses assistentes com documentação, com exemplos, com uma série de coisas. E esse assistente ele vai ficar pronto para aquilo que você deseja. Então aqui eu estou pedindo para ele, ó, deu o mesmo erro, você está pelo caminho errado, tá? Revisite a sua documentação, revisite os dados que eu passei para você e reaprenda com isso, tá? Vou verificar aqui de novo. Olha lá, código compilado. Ou seja, compilou o código está escrito corretamente, né? E agora vamos ver o que que ele fez aqui, ó. Ele comentou, inclusive, né? Então, nós temos aqui, ó, definição dos parâmetros de entrada, input, período RSI 9, parâmetro de entrada para o cálculo do RSI, tá? Então, mesma estrutura que a gente já aprendeu neste curso, né? Declaração de variável, RSI, float, armazena o valor do RSI. Aí nós temos uma estrutura de um código de NTSL, que é o que eu mais gosto de usar e o que eu vou ensinar para vocês. Que de fato os inputs, né, seja constante ou parâmetros, ou input, input é parâmetros em inglês, digamos assim, né, as variáveis e o bloco de execução. Beleza? Sabendo disso, o que mais que eu preciso saber? Então, beleza, essa é uma parte aqui que a gente vai usar. A segunda parte que eu gosto de utilizar é, após o begin aqui, nós temos sempre os cálculos para puxar os valores dos indicadores. Tá? Então, ó, a variável que ele usou como RSI value, né, valor do RSI, digamos assim, ele está dois ponto igual, dando o valor do indicador RSI, né? E o RSI tem como período, né? Vamos passar o mouse em cima que a gente tem aqui, ó, desenvolvido por tananã, o IFR, ó os parâmetros, período inteiro e o tipo, né? Então, resultado float. Então, o período que nós temos tá aqui, 9, que é o que ele pediu, e o tipo que a gente quer. Se você quer aprender mais sobre os indicadores, e nós vamos ter mais aulas sobre isso, você tem todos eles aqui, ó. Então, você pode usar ele da forma que qual você quiser, né? Então, vamos ver se a gente acha aqui o RSI. Aqui, ó, RSI, ó, lá, o mesmo indicador, né? Então, ele usou isso aqui. Depois, o que que ele está fazendo aqui, ó? Ó, ele está dizendo assim, ó, se o robô estiver comprado, ó, primeiro ele colocou o bloco de compra. Se ele está comprado, vende a posição se o RSI estiver acima de 70 sobre comprado. Então, if, né? If, se RSI, value, né? Ou seja, se eu clicar aqui, ó, ele está puxando o valor do RSI maior do que 70, então sell to cover at market. Ele vende a posição se o RSI estiver acima de 70 sobre comprado, né? Aí, se o robô tiver vendido, aí ele vai enviar uma ordem de compra abaixo de 30, né? Ó. Então, aqui ele definiu os valores de input, variáveis, né? Calculou, puxou o RSI,
né? Puxou o indicador RSI, deu os parâmetros que o RSI pede, e aí eu tenho o bloco de execução se eu estou comprado, que é uma função SBOT, né? E agora, se eu estou vendido, que é uma função is sold, né? Então, se eu estou comprado, então realize a saída do RSI acima, né? Então, se eu estou comprado, ele verifica se o RSI está acima de 70 e ele envia uma ordem de saída a mercado, sell to cover at market. Se o robô estiver vendido, e aí ele pega esse bloco de execução, né? Se não se estou vendido, então, aí ele, dentro do bloco de ele verificar se não se e se eu estou vendido, ele cria um novo bloco de execução para uma nova verificação, né? Que é o se o RSI estiver abaixo de 30, então ele sai fora. E depois ele divide aqui o bloco de execução, né? Para entradas, certo? Para entradas. Ou seja, ele primeiro definiu se ele tiver comprado ou sair, depois a entrada. Então, caso não tenha posição aberta, verifica se deve abrir uma nova posição, né? Então, aqui, se não, aí aqui nós temos aqui um bloco inicial, né? Que liga esse bloco provavelmente a esse, né? E aí nós temos dentro desse bloco as verificações de entrada. Então você precisa separar o que é início e fim, né? Então, abre uma posição comprada se o RSI cruzar 30 para cima, saindo de sobrevenda. Então, if RSI anterior ao vetor do RSI menor que 30 e depois o RSI maior do que 30. Então, compra mercado. Poxa, olha que interessante, ele já me deu a estratégia. Então, vamos supor aqui que nós temos aqui o sinal de sobrecompra, né, desculpa, sobrevenda, né? Então, aqui nós temos aqui o 70 e nós temos aqui o 30, tá? É isso que a inteligência fez pra gente. Então ele está dizendo que o RSI 1 tem que ser menor do que o 30. Então vamos supor que o RSI está aqui, ó, menor do que 30. Depois AND, que é o comparador lógico que a gente já aprendeu, RSI, olha que aqui não tem nada, tá vendo? Ó? Aqui é zero. Então 1 e 0. For maior do que 30, então compra. Ou seja, o anterior RSI é menor do que 30 e depois o novo RSI, que é o zero, é maior do que 30. É isso que ele está dizendo. Ele está querendo pegar o cruzamento do RSI acima de 30. Então, eu estou vindo aqui, aí pá, cair, bom, cair. Na hora que ele rompe aqui o 30, aí ele envia uma ordem de compra ao mercado, né? É isso que ele está dizendo. E aqui também abre uma posição vendida se o RSI cruzar o 70 para baixo, saindo de uma sobrecompra, né? Essa é a estratégia que ele está usando, que é a mesma coisa. Então, eu estou trabalhando aqui o RSI, bum, estou na sobrecompra, fiquei aqui, na hora que eu, pá, vim aqui para baixo, ele identifica o anterior, que é 1, e o 0, e aí ele envia a ordem de entrada, né? Ou seja, ele já criou a estratégia básica em cima de um RSI, né? Ele já criou isso. Em quanto tempo eu demorei para criar este código? Zero, porque ele que criou para mim. Eu só dei o prompt de comando, né? O prompt de comando foi esse aqui. Ó, cria um robô do zero. Aí ele criou, deu o erro, pedi para ele ajustar. Ele deu o mesmo erro, aí eu falei para ele, ó, deu o mesmo erro. Então revise sua base de dados que tem alguma coisa errada aí. Eu já te alimentei com os dados corretos, você não está procurando o lugar certo, né? Aí, após isso, ele deu o, 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 o código novamente já reestruturado, né? Então, aqui ele dá as correções feitas, o que ele arrumou e a estrutura de execução. O robô começa verificando se existe uma posição comprada ou vendida, que foi o que eu defini aqui, ou seja, eu li o código que ele me deu sem ver a estrutura de execução que ele me já explicou. Por que que eu fiz isso? Porque cabe a mim, como gestor do projeto, saber ler pelo menos como funciona a estrutura de um código, um bloco de execução, uma input, uma variável, para mim poder saber o que que ele está fazendo, para saber se ele realmente está fazendo aquilo que eu desejo, né? Bom, eu quero ser preguiçoso, mas tem um nível de preguiça máxima, né? Eu preciso saber o básico. É responsabilidade minha entender isso, né? Senão eu não vou conseguir avançar na minha vida. Vou ficar dependente de várias coisas. Então, eu sei o básico e sem ler.
Ou seja, aqui eu descrevi para você tudo que ele fez. Começa verificando se existe uma posição comprada ou vendida, né? Perdão, aqui. Nós temos essa verificação aqui, tá? Nós temos o cálculo também do indicador, que é um bloco, certo? E depois, ó, se o RSI tá, se não houver, ou seja, a entrada. É importante você aprender a definir isso. Eu escreveria esse código assim? Não, não escreveria esse código assim. Escreveria de uma outra forma. Por quê, Vitor? Porque eu já tenho uma forma técnica de poder desenvolver os meus próprios códigos, tá? Mas o intuito dessa aula é, de fato, mostrar para você como criar um robô do zero com IA, né? Nesse caso, usou o RSI. Então, qual é a estrutura completa de um código, de um robô, né? Então, nós temos aqui, depois de pronto, né? Porque assim, veja bem, aqui, ó, nós temos a estrutura básica, ó, que foi o que eu passei para vocês, do básico do básico. Mas e agora com o robô, né? Então, como funciona isso? Dessa mesma forma, tá? Da mesma forma. Então, nós temos as declarações, né, de variáveis, né, input e variáveis, né? Nós temos o carregamento, sempre o carregamento dos blocos de indicadores. Então, se eu quisesse colocar mais uma média móvel aqui, colocaria aqui embaixo. Bandas de Bollinger aqui. Então, depois do início, sempre carregue os indicadores, dando os valores para as variáveis que você definiu aqui. Sempre. Então, sempre você vai definir os inputs e as variáveis. Depois, vai começar a dar valor para essas variáveis, tá? Aqui e depois começar os blocos de execução e verificações, certo? Então aqui nós temos os blocos de saída, né? Temos o bloco de saída que ele usou, temos o bloco de saída se eu estou comprado e temos o bloco de saída se eu estou vendido, ok? E temos o bloco de entrada das operações, né? Que é esse aqui, certo? Nós temos esse bloco de entrada das operações. E aí, temos o bloco de entrada da compra, certo? E temos o bloco de entrada da venda, né? O que eu teria feito de diferente aqui? Obviamente, eu só saio de uma operação se eu estiver comprado. Então, visualmente, eu gosto de transferir esse bloco para cá, né? E esse bloco para cá. Porque primeiro eu vou entrar nas operações, primeiro eu entrei, agora sim eu saio. Ou seja, eu tenho uma estrutura de definir os parâmetros, a entrada e as variáveis, né? Os indicadores, e aí sim eu entro na operação e eu saio das operações, certo? É assim que eu trabalho. Mas você pode definir a sua própria estrutura de dados. Se eu pego aqui o Funda CI, né? Se eu pego aqui o Funda CI, cadê o Funda CI? A gente vai ver essa estrutura, certo? Olha lá, a mesma estrutura que eu falei para você, constantes e variáveis, ok? Aqui nós temos o resto, todos os cálculos dessas constantes e variáveis, né? Você vai ver que tudo, ó, tudo que está aqui de variável, os cálculos estão aqui primeiro, ó. O que é VWAP, né? Os sinais de compra, o sinal de venda, alvo, stop, estão tudo aqui. Primeiro eu puxo todos esses cálculos porque eu vou ser obrigatoriamente, vou ter que usar isso obrigatoriamente aqui. Então eu faço de forma organizacional. Veja bem, uma receita, o algoritmo, basicamente a gente escreve uma receita de bolo para ele, né? Então, qual é a receita? Então, primeiro pega o ovo, faz isso, faz aquilo, ou seja, existe uma estrutura de execução, né? Para que ele pense, para que facilite a comunicação dele com o servidor e execute aquilo que tem que ser executado. Então, eu sempre uso dessa forma, aplicando uma lógica estrutural de pensamento, né? Ou seja, primeiro os cálculos, e aí sim eu venho fazer os blocos de entrada, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, né? Deixa eu aumentar aqui o código.
Então aqui nós temos a partir daqui os blocos de entrada. Então, ó, o que eu falei para você, ó, primeiro, eu entro na operação, eu vejo se tem o sinal de compra e eu verifico se eu não estou comprado e também se eu não estou vendido, então eu quero comprar. E aí depois que eu compro, eu também tenho que sair, colocar a ordem de entrada. Então, se é verdadeiro que eu estou comprado, né? Aí eu coloco as ordens de alvo e stop. E a mesma coisa para venda. Eu uso o mesmo critério, certo? Verifico se eu tenho um sinal de venda primeiro, depois eu verifico se eu não tenho nenhuma posição comprada e nem vendida aberta, aí eu entro na operação e aí eu saio da operação. E aqui eu tenho um bloco de saída de close position se o horário for maior do que 17h50, né? Então, como é a estrutura de um robô? É dessa forma. Você pode usar da forma que o GPT te deu, que não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema, você pode usar isso da melhor forma que você quiser, desde que o robô compile e funcione, tá tudo bem. Agora, o que você precisa entender é isso, né? Como você quer organizar isso visivelmente, esses dados? Eu gosto de organizar assim, né? Primeiro, de fato, tem que colocar esses dados aqui, porque a síntese da NTSL pede que eu coloque constante parâmetros, ou input aqui poderia ser um input, né? Se caso eu queira mudar isso por fora, como eu já expliquei. Depois, todos os cálculos, dando valor para todas as variáveis. Ó, se eu clico aqui, por exemplo, ó, VWAP, variável está aqui, VWAP aqui, ó, tá, ele liga as variáveis. Ó, o que que é o SC? Ó, SV, né, alvo, ó, lá, ó, você vê que ele já vai ligando isso, né? E aqui, por exemplo, alvo matemático são os cálculos que eu quero usar, né? Ó, alvo matemático tá aqui, ó, o volume tá aqui, tá vendo? Ó, quantidade de volume, ó, tá aqui, né? Ou seja, eu tô dando os valores para esses dados dentro do bloco de execução, né? Tudo que está aqui nas minhas variáveis. E depois eu venho executando as lógicas para executar de fato aquele robô. Então, essa é a estrutura básica de um robô de NTSL, tá? Desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula.